Quem gostaria de começar? Observem que esse é o último capítulo de uma sessão em que o Marx está trabalhando com o conceito de mais-valia absoluta. A partir do próximo capítulo, o capítulo sobre a cooperação, ele vai trabalhar o conceito de mais-valia relativa. Mas ele especifica um conceito muito importante nesse capítulo, relativamente curto, que é o conceito de massa de mais-valia. A taxa de mais-valia ele já tinha apresentado anteriormente. É aquela relação entre o tempo de trabalho necessário, o valor produzido no tempo de trabalho necessário e o valor produzido no tempo de trabalho excedente. Ou seja, a relação entre a reprodução do salário durante um dia de trabalho e a produção de valor adicional grátis, que é a produção da chamada mais-valia. Aqui ele se concentra particularmente no conceito de massa de mais-valia. Ele começa expondo essa relação entre o trabalho necessário e o trabalho excedente, entre o valor produzido no tempo de trabalho necessário à reprodução do valor da força de trabalho e o valor adicional grátis, a mais-valia, e o tempo em que se produz a mais-valia. Mas aí ele considera que, já usando os conceitos de capital constante, capital variável, vejam que ele formula os conceitos, depois ele começa a usar permanentemente. Os conceitos passam a fazer parte da linguagem dele. Ele vai considerar que o capital variável corresponde à fração do capital com que o capitalista compra a força de trabalho. Em determinadas formulações, ele chama esse dinheiro de capital variável potencial, porque para ele o capital só se valoriza no âmbito do processo produtivo. Então, é só durante a produção, particularmente durante o processo de trabalho, que o capital vai se valorizar. Então, o capital, essa fração do capital, sendo utilizada no processo de trabalho, ele vai chamar de processo de trabalho de capital variável em ato. É o capital variável estrito sensu. Mas, vamos supor que um trabalhador trabalhe 6 horas para repor o seu salário e 6 horas produzindo mais-valia. Se esse empresário, seguindo o exemplo do Marx, contrata ou paga, e aí, Lísia, tudo bem? Com o seu capital variável, 100 trabalhadores, essas 6 horas de mais-valia produzidas por um trabalhador têm que ser multiplicadas por 100. Então, nós vamos ter, num dia, numa empresa que contrata 100 trabalhadores,
a produção de 600 horas de mais-valia. Essas 600 horas de mais-valia é que ele vai chamar de massa de mais-valia. Agora, ele leva em conta que os trabalhadores têm qualificações diferentes, portanto, recebem salários diferentes. Estou tranquilo, Lígia? Boa noite. Mas ele considera que, dada a massa salarial de uma empresa de 100 trabalhadores, é possível se fazer uma média. Ele faz a média somando os salários e dividindo pelo número de trabalhadores. Então, vai dar aí um salário médio. É com esse salário médio que ele calcula a massa de mais-valia. Então, ele reduz os diferentes salários a um salário médio, e a partir desse salário médio, ele vai calcular a massa de mais-valia multiplicando a mais-valia produzida por um trabalhador pelo número de trabalhadores. Então, vamos supor, um trabalhador, usando o exemplo simples que ele utiliza também, produz ou reproduz a sua força de trabalho em 6 horas. E o restante das 12 horas de trabalho é produção de mais-valia. A taxa de mais-valia, no caso, é de 100%. Agora, se ele contrata 1.000 trabalhadores, nós vamos ter que multiplicar essas 6 horas por 1.000. Então, nós vamos ter, num dia de trabalho, a massa de mais-valia de 6.000 horas de trabalho. E aí ele vai, no capítulo, sempre fazendo exercícios de variação, de combinação diferente dos diferentes fatores, mostrando, por exemplo, que se aumentam as horas de trabalho sem haver um aumento de salário, aumenta a massa de mais-valia e aumenta também a taxa de mais-valia. Enfim, o conceito central desse capítulo aí me parece ser exatamente esse de massa de mais-valia. Professor, eu tenho uma pergunta um pouco estranha, talvez, né? Porque ela surge de uma situação que nós temos recentemente no mercado de trabalho que não exatamente existia, né? Estava longe de existir quando o Capital foi escrito, e eu estou com um pouco de dificuldade de entender como exatamente a mais-valia se aplicaria a esse mercado. Que eu não sei se você é familiar, você conhece, imagino que conheça, saiba que existe lives na internet. Tem os streamers, que são as pessoas que fazem, são os criadores de conteúdo que fazem, que streamam, é esse ato de transmitir eles fazendo alguma coisa, e é uma forma de entretenimento para as pessoas. Eu vi há um tempo atrás, não me lembro, eu acho que ou foi, eu não lembro se foi, eu quero dizer que foi o Gustavo Machado, mas eu acho que não foi o Gustavo Machado, falando sobre não foi eu não lembro, enfim, não lembro quem foi, mas falando sobre essa situação e tal, e que esse criador de conteúdo, o streamer, não é realmente não é dono do meio de produção, porque ele não é dono da plataforma aonde ele age. Ele é força de trabalho, porque ele está produzindo algo nesse meio que é comandado por algum burguês que é dono da plataforma.
Aí, nesses casos que para mim são mais abstratos de trabalho digital, em que o meio de produção é uma plataforma, eu tenho dificuldade de entender como se comporta a mais-valia. Que é uma coisa que tange o nosso mundo atualmente, e eu tô com dificuldade de visualizar. Não, eu acho que a pergunta é bastante relevante, porque ela abre a nossa discussão para um processo de reflexão sobre a tecnologia contemporânea, sobre a composição contemporânea do capital. Vamos levar em conta que dos elementos mais característicos da revolução tecnológica do pós-Segunda Guerra foi o desenvolvimento da tecnologia digital. A tecnologia digital começou a ser desenvolvida durante a Segunda Guerra. Hoje nós já temos aí denúncia da IBM vendendo máquinas de processamento para os nazistas controlarem o seu trabalho de extermínio em Auschwitz, por exemplo. Mas os Estados Unidos desenvolveram nesse período, mas estrearam só no pós-guerra, o famoso ENIAC, que foi um dos primeiros computadores, tal como nós conhecemos hoje. Só que o ENIAC, ele tinha o tamanho de uma quadra de basquete. É interessante a gente notar que nessa fase inicial do desenvolvimento da tecnologia digital, os coordenadores do projeto desse primeiro grande computador, o ENIAC, estavam com o problema de como desenvolver os programas que permitissem aquela enorme máquina funcionar, processar dados. Então, eles optaram por uma solução que a gente poderia chamar hoje de machista, porque eles disseram o seguinte: olha, é preciso muita paciência para fazer esses programas, que não havia ainda linguagem de programação. Praticamente se tinha que trabalhar diretamente com a linguagem binária. Então, eles falaram: olha, só as mulheres têm paciência para fazer isso. Então, vamos contratar matemáticas proeminentes para desenvolver esses programas. Então, os primeiros programas de computador e as primeiras linguagens de programação foram desenvolvidos por essas matemáticas. O nome delas caiu na obscuridade porque, em todos os relatórios feitos sobre o desenvolvimento do ENIAC, as placas comemorativas e tal, não aparecia o nome delas, aparecia só o nome dos homens que coordenavam o projeto. Foi preciso o desenvolvimento dessas chamadas pesquisas feministas para que descobrissem o importante, crucial e central papel dessas mulheres no desenvolvimento disso que nós poderíamos chamar o principal meio de produção contemporâneo, que é o software. Vejam, o software, ele depende de hardware. Ele depende de máquinas feitas de ferragem. Em inglês, hardware quer dizer ferragem, como a máquina tradicional. Mas essa máquina tradicional, ela sofreu uma transformação qualitativa ao se tornar o suporte para um processo de gerenciamento de dados, de cálculo, de projeções, de simulações. Então, para que isso pudesse se desenvolver, foi necessária a invenção das linguagens de programação
a elaboração de programas e a transformação desses programas, através de compiladores, em arquivos executivos binários. Desde a produção do ENIAC, quando ligaram o ENIAC, diz que a luz de Newark, onde ele estava situado, oscilou de tanta eletricidade que ele puxou. A expressão bug, para designar uma inconsistência no programa, bug é o inseto, né? Bug é o vírus, A expressão bug vem do ENIAC, porque o pessoal entrava nele e ele era cheio de luzes que atraíam insetos. Então, é uma série de coisas que acabaram permanecendo na linguagem da computação vem da época em que se desenvolveu esse primeiro grande computador. Bom, o ENIAC ele foi o passo inicial de um processo que se desenvolveria aceleradamente a partir daí e que se configuraria nisso que nós chamamos de revolução digital. Praticamente a subordinação de todos os processos produtivos ao software. Então, hoje, a ferragem das máquinas tem um papel importante, mas secundário. O elemento crucial da constituição do meio de produção contemporâneo é o software. Você pega um avião, por exemplo, ele é ferragem, mas ele é uma ferragem toda controlada por software. Um automóvel, um liquidificador, uma geladeira, o DERCA, tudo isso é movido a software. Eu levanto a hipótese, dentro dessa perspectiva de uma análise marxista do processo, de que o software se transformou, ainda que dependente do hardware, no principal meio de produção das estruturas produtivas contemporâneas. Hoje, uma fábrica tem todo o seu parque de máquinas, em geral bastante automatizado, controlado por software. É o software que permite a produção dessas máquinas que realizam operações similares às operações humanas, que nós chamamos de robôs. Por exemplo, eu acompanhei, porque eu estava lá ainda, a instalação dos primeiros robôs na ala de soldas da Volkswagen. Então, uma ala que era cheia de gente, que fazia soldagem manual, umas soldas penduradas no teto, a pessoa só segurava e fazia o ponto de solda na carcaça do automóvel, se esvaziou porque foram instalados uma meia dúzia de robôs que faziam muito mais pontos de solda num tempo muito menor e com uma precisão muito maior do que o trabalhador humano. Aquilo já era controlado por software. Então, já era o início da revolução digital no mundo industrial. É claro que ainda há máquinas tradicionais, o torno mecânico, ainda há máquinas similares ou que se aproximam daquelas que o Marx analisou no Capital. Embora as máquinas que ele tenha analisado fossem basicamente as máquinas a vapor. Nós vamos ver
numa sessão do capítulo sobre a grande indústria, chamado A Fábrica, em que ele analisa a implantação do sistema de máquinas no processo produtivo, com um motor movido a vapor que, por um sistema de polias, movimenta várias máquinas. Depois, esse movimento passa para a eletricidade. Então, Vitor, há uma diferença técnica significativa, Uhum. mas a transformação técnica não transformou por si mesma a relação de produção. A relação econômica continua a mesma. Tanto a empresa que produz software quanto a empresa que utiliza software no processo produtivo são empresas capitalistas que contratam assalariados para movimentar o seu parque de máquinas. Veja que o Marx já aponta nesse capítulo um processo que ele vai analisar com mais detalhe logo à frente, que é o fato de que a concorrência leva a uma automação crescente das fábricas, ou seja, a um aumento progressivo da produtividade do trabalho. Então, crescentemente, nós vamos ter mais máquinas e menos trabalhadores, do ponto de vista relativo. A produção vai ser cada vez mais automatizada. Esse é um processo que ele já detecta ali, em meados do século XIX, nas condições da concorrência. Nós já tivemos pelo menos duas revoluções industriais desde o Marx. A revolução da eletricidade e da indústria química, no fim do século XIX, início do XX, e a revolução nos transportes, na microeletrônica e na tecnologia digital, principalmente a partir dos anos 80 do século passado, desdobrando-se até nossos dias. Então, a mudança na base técnica não transformou, no âmbito da empresa capitalista, a relação de produção. Continua sendo uma relação de produção capitalista. Você vê, por exemplo, às vezes eu vejo relatos dos grandes depósitos da Amazon, cuja movimentação de pacotes é feita por máquinas quase totalmente automatizadas. Mas tem o trabalhador ainda que controla essa máquina. E aí a gente vê relatos de trabalhadores da Amazon na Europa, por exemplo, que se assemelham aos relatos do Marx, no século XIX. Por exemplo, a pessoa não conseguindo ir ao banheiro. Aquilo é tão grande, o banheiro é tão distante que os chefes não deixam ir ao banheiro. Tem um trabalhador que vai trabalhar de fraldão. Vamos lembrar que o gerenciamento do estoque é um processo produtivo, portanto, que produz valor, no âmbito da circulação de mercadorias. É algo que o Marx analisa lá no livro 2 do Capital. Gabriel. Opa, eu tenho uma dúvida. Posso tirar uma dúvida de alguns capítulos lá atrás, que eu estava relembrando hoje? Do capítulo 7 que eu fiquei em dúvida, que eu tava relembrando, que é
naquele tópico a última hora, que o Marx vai refutar o sênior, né? Eu tava revendo isso hoje, e aí eu fiquei com dúvida numa questão, se enquanto o trabalhador ele tá trabalhando, ele tá colocando, tipo, em uma hora de trabalho, ele tá colocando junto do valor dele o, o valor do meio de produção. Isso daí eu fiquei meio em dúvida. E eu tava revendo isso hoje, eu não sei. Não, importante, vamos retomar isso. Eu só quero deixar aqui do lado anotado, porque a questão levantada pelo Vitor ainda tem um desdobramento, que é o fato do software ele representar um limite técnico para a empresa capitalista e, ao mesmo tempo, a abertura para o desenvolvimento de um novo modo de produção, que é o que nós chamamos de software livre. Mas, depois a gente trata dessa questão, vamos desenvolver essa questão do Gabriel e a questão da última hora do sênior, né? O sênior é um dos que mais apanham do Marx no Capital, né? Nós estamos lendo aí a teoria da mais-valia, está uma leitura assim, muito interessante, e ele está batendo no sênior lá, né? O Nassau Sênior. Mas, para o Marx, o valor da mercadoria produzida no âmbito do modo de produção capitalista é uma pizza de 3 fatias. A mercadoria incorpora o valor dos meios de produção utilizados na sua produção. Então, o valor do algodão se transfere no processo de produção do fio para o fio. O valor do fio se transfere no processo de produção do tecido para o tecido. O valor da máquina se transfere no processo de produção do algodão, ou do fio, ou do tecido, para cada um desses 3 produtos. Enquanto que o valor das matérias-primas e auxiliares se transfere inteiramente para o produto, o valor dos meios de trabalho, ou seja, o valor das máquinas, dos edifícios, dos trilhos, das locomotivas, só se transfere fracionariamente para o produto. Então, por exemplo, um trator que dura 20 anos, ele, em média, vai transferir 1/20 do seu valor para os produtos dos quais ele participou na produção. Quando Marx analisa o capital constante, o conceito de capital constante, ele já faz essa diferenciação, que depois ele vai aprofundar no livro 2. Ele considera que o capital constante é constituído pelos meios de produção. Todo o valor do capital constante é transferido para o produto, desde que o processo produtivo se mantenha dentro das condições técnicas médias necessárias. Mas o valor das matérias-primas e auxiliares passa por completo ao produto. Então, o valor do algodão se transfere por inteiro ao produto, mas o valor da máquina só se transfere fracionariamente ao produto, porque aquela máquina ela vai participar do processo produtivo durante anos, sem ser transformada. Ela vai sair do processo produtivo como sucata com a forma que ela entrou.
enquanto que as matérias-primas e auxiliares, além de transferirem todo o seu valor ao produto, sofrem uma transformação de forma no processo produtivo. O algodão se transforma em fio, o fio se transforma em tecido, o tecido se transforma em roupa. Então, o valor dos meios de produção, ou seja, o valor do capital constante, está presente na mercadoria produzida nas condições da relação econômica capitalista. Além do valor dos meios de produção, transferido para a mercadoria durante o processo produtivo, a mercadoria incorpora também o valor produzido pelo operário ao reproduzir o valor da sua força de trabalho. Esse valor não é mera transferência, como no caso do valor dos meios de produção. O valor da força de trabalho, ele é produzido no ato mesmo da produção. Ele é produzido durante o dia de trabalho. É valor novo. Então, durante o dia de trabalho, vamos supor que a empresa produza 1.000 mercadorias, uma fração de cada uma dessas mercadorias corresponde às horas de trabalho, ou seja, ao valor que reproduz o salário, que reproduz a força de trabalho. Ou melhor, que reproduz o valor da força de trabalho. Então, nós já temos aí no valor da mercadoria o valor dos meios de produção e o valor da força de trabalho. Mas, além do valor dos meios de produção e o valor da força de trabalho, a mercadoria também vai ter a terceira e mais importante fatia, porque senão o capital não seria capital, que é a fração que corresponde à mais-valia. Então, toda a mercadoria vai ter essa componente tripla. O valor dos meios de produção, o valor da força de trabalho e o valor da mais-valia. No capítulo que nós estamos discutindo, ele está analisando a massa de mais-valia, a quantidade de mais-valia produzida pelos operários de uma empresa num período de tempo dado, um dia de trabalho, por exemplo. Quando se analisa 1 hora de trabalho, da jornada de trabalho do trabalhador, o produto dessa hora de trabalho vai ter a mesma composição. Ele vai incorporar o valor dos meios de produção, ele vai conter mais-valia e o valor da força de trabalho. Quando você analisa o conjunto de horas de trabalho de uma jornada, toda a produção e a produção de cada hora de trabalho vai ter essa composição tripla. O que diz o Sênior? Através de um sofisma. Ele fala, olha, querem reduzir as nossas 12 horas para 10 horas, ou as nossas 12 horas para 11 horas. Mas o lucro, dizia o Sênior, está só nessa última hora. Se for reduzida a jornada, vai acabar o lucro do empresário. Aliás, é um argumento utilizado até hoje. O empresário continua a falar que o lucro dele vai acabar se houver redução de jornada. O que o Marx está dizendo?
O Marx está dizendo que quer seja a jornada de 12 horas, de 11, de 10, de 8, ou de 9, ou de 6, ela sempre vai conter o valor reproduzido da força de trabalho e mais-valia. E claro que nesse processo vai ser incorporado o valor produzido anteriormente dos meios de produção no produto. Ou seja, o Marx está dizendo que essa última hora do sênior era um sofisma, que quer você tenha uma jornada de 12 horas, ou de 10, ou de 8, a produção de mais-valia continua. A jornada, o valor produzido durante a jornada de trabalho vai continuar a ser dividido entre o valor que reproduz a força de trabalho e a mais-valia. Veja, quando Marx fala num dia de trabalho, ele fala na produção do salário e da mais-valia. Esse é o valor novo que uma jornada produz. O valor do meio de produção incorporado no produto foi produzido num processo de produção anterior. Ele é só transferido para o produto. O valor novo é o valor que reproduz o salário, ou melhor, o valor da força de trabalho, ou melhor, é o tempo de trabalho que produz o valor da força de trabalho e o tempo de trabalho que produz a mais-valia. O que Marx chega a chamar de sobretrabalho ou trabalho excedente. Ou seja, não tem nada a ver essa última hora do sênior, era um mero sofisma do empresariado que não queria que a jornada de trabalho fosse diminuída. É claro que se você diminui a jornada de trabalho de 12 horas para 10, sem diminuir o salário, a quantidade de mais-valia que o empresário vai receber diminuiu. É por isso que o empresário reage. Não havendo alteração de salário, quando se reduz a jornada, se reduz a massa de mais-valia obtida. Então, vamos supor, numa jornada em que o trabalhador produzia o seu salário em 6 horas e a mais-valia em 6 horas, se essa jornada é reduzida para 10, sem alteração do valor da força de trabalho, o trabalhador vai continuar produzindo o seu salário em 6 horas, mas agora o tempo da mais-valia vai ser de 4 horas. Então, diminuiu a massa de mais-valia. Ao mesmo tempo em que foi reduzida a taxa de mais-valia. Nos próximos capítulos, ao analisar o conceito de mais-valia relativa, o Marx vai mostrar como o processo de produção capitalista, dada a limitação da jornada de trabalho, dada a limitação das horas da jornada de trabalho, vai procurar reduzir o valor da força de trabalho. Então, você pode aumentar a mais-valia, se a jornada de trabalho é fixa, reduzindo o valor da força de trabalho. E só se reduz o valor da força de trabalho com o aumento da produtividade do trabalho que produz as mercadorias que entram na cesta básica de reprodução da força de trabalho. Então, se você aumenta a produtividade do trabalho que produz arroz, feijão, tecido, móveis, etc., que são mercadorias que entram na reprodução da força de trabalho, o valor da força de trabalho se reduz. E não se alterando as horas da jornada de trabalho,
automaticamente aumenta o tempo de mais-valia. O barateamento das mercadorias que entram na reprodução da força de trabalho, que fazem parte dos meios de subsistência do trabalhador e da sua família, reduz o valor da força de trabalho. Portanto, aumenta automaticamente a mais-valia, o tempo de mais-valia. Ou seja, comprar roupa chinesa barata no Brasil reduz o valor do salário no Brasil. Porque mais cedo ou mais tarde fica claro para o empresariado que o trabalhador não precisa de mais de tanto dinheiro para comprar roupa, porque agora ele compra a mesma quantidade de roupa por um preço bem menor. Você entra aí numa Renner, numa Riachuelo, etc., num Carrefour, que vendem roupas prontas e que são os trabalhadores que compram, não são os socialites que compram roupa no Carrefour ou na Riachuelo. Você vai ver só roupa chinesa. Sandália da Indonésia, não sei o quê. Eu não sei, Gabriel, se ficou um pouco mais clara a dúvida que você levantou. Ah, ficou. Deu para entender bem. Mas eu acho que só mais uma dúvida. O Marx, ele vai dizer naquele capítulo que a taxa de mais-valor é de 100%. E porque ele vai dizer que... eu acho que ele vai dizer que... Eu posso ter entendido errado, mas porque o valor, o mesmo tempo de valor, a mesma quantidade de valor, é a mesma quantidade de mais valor, né? Porque, de acordo com o sênior, os dois serão produzidos em 1 hora. Veja, E Gabriel, a taxa de mais-valia, o Marx obtém calculando a proporção entre o tempo de trabalho necessário, ou seja, o tempo de trabalho que reproduz o valor da força de trabalho, o tempo de trabalho em que o trabalhador produz o valor do seu próprio salário. Veja, o empresário paga o trabalhador com o valor que o próprio trabalhador produz. E o tempo de mais-valia. Então, a proporção entre o tempo gasto para a produção do salário e o tempo gasto na produção de mais-valia nos dá a taxa de mais-valia. É uma simples regra de 3. Por exemplo, tomando como base, o Marx toma como base o salário. Vamos supor que o salário seja produzido em 6 horas de trabalho. E vamos supor que o tempo de produção do valor novo gratuito, que é a mais-valia, seja também de 6 horas. Então, se você fizer um cálculo de regra de 3, você vai ver que 6 horas são 100% de 6 horas. Vamos supor que o tempo de mais-valia se reduza de 6 para 3, mas o tempo de produção do salário seja mantido em 6 horas. Vejam que agora o tempo de mais-valia é a metade do tempo de salário. Isso significa que a taxa de mais-valia, a proporção entre a mais-valia e o salário, deixou de ser 100% e passou a ser 50%. Então, com uma simples regra de 3,
você consegue calcular a proporção entre o tempo gasto na produção do salário e o tempo gasto na produção de mais-valia. Essa é a taxa de mais-valia. É importante ter isso claro, porque o Marx vai usar intensivamente isso daqui para frente. Já está usando. Vejam que nesse capítulo, o título do capítulo é Taxa e Massa de Mais-Valia. Perfeito. Agora, só a última vez, agora que eu a gente sabe, mas agora já nesse capítulo, é, eu estava dando uma olhada na equação da massa de mais valor e eu fiquei em dúvida se aquele, o T' sobre T, ele seria o mais trabalho sobre trabalho necessário, se eles seriam equivalentes. É exatamente isso. Perfeito. Era só isso mesmo. Aliás, ele reproduz, ele apresenta aqui uma equação que parece intimidadora, mas é simples. Eu vou localizar aqui. Eu estou com a edição aqui da Abril na página 240. Então, o Marx fala, chamemos M maiúsculo a massa de mais-valia. M minúsculo a mais-valia diariamente fornecida, em média, pelo trabalhador individual. V minúsculo, o capital variável adiantado diariamente para comprar uma força de trabalho individual. K minúsculo, o valor de uma força de trabalho média. Aí, aqui na Abril, eu acho que pode estar diferente aí na Boitempo. Aparece A' sobre A. E ele põe trabalho excedente sobre trabalho necessário. Será que aí na Boitempo não está T' sobre T? É isso aí mesmo, isso aí mesmo. Aqui está a linha. Ele deixou do jeito que o Marx põe, porque o A do Marx aqui é de Arbeit, que é trabalho em alemão, né? Então ficou só a sigla. Então, é T' sobre T, trabalho excedente sobre o trabalho necessário, o grau de sua exploração, que é a taxa de mais-valia. E N, o número dos trabalhadores empregados. Teremos, então, massa de mais-valia igual. Vejam, apesar de ter uma chave só aí, são duas equações independentes. Você poderia M igual a M minúsculo sobre V minúsculo vezes V maiúsculo. É uma equação. Essa equação está dizendo a massa de mais-valia é igual a mais-valia diariamente produzida por um trabalhador individual sobre o salário pago para um trabalhador individual médio, vezes o capital variável, vezes a soma dos salários, que é o V maiúsculo. Só isso. Na equação de baixo, é a mesma coisa, só que escrito de um modo diferente. Ele fala a massa de mais-valia é igual ao valor da força de trabalho média, que ele põe aqui como K minúsculo, multiplicado pela taxa de mais-valia, que é
T' sobre T, multiplicado por N, que é o número de trabalhadores empregados. Então, é a mesma equação escrita de maneira diferente. O cara da Abril, ele não traduziu a fórmula. Ele deixou a fórmula com as iniciais em alemão, que, na verdade, vai se diferenciar do português só pelo A, né? O A de Arbeit. Tem acho que o que o senhor leu em K, aqui tá F minúsculo, da Boitempo. F minúsculo? Isso, que é o valor de uma força de trabalho média? Isso aí, aham. Certo. Então, ele não traduziu os termos da fórmula. Ele deixou os termos da fórmula em alemão. E o menino da Boitempo traduziu. O que deixa mais claro, diga-se de passagem, né? Será que nessa edição da UBU a fórmula foi mantida assim? Ou foi traduzida também? Eu quero manusear essa edição da UBU. Eu vou acabar comprando só porque a minha suspeita é que tem um monte de erros que eles não vão descobrir. Porque não são erros tipográficos, erros gramaticais, ortográficos. São construções diferentes da frase, que alteram o sentido da frase. Às vezes dão um sentido inverso. A frase está certa. Então, para um revisor, aquilo está certo. Mas se ele for comparar com o original, ele vai ver que a frase tem o sentido oposto do que está no original. É esse tipo de erro que pode ter sobrevivido na edição da UBU. Essa edição é aquela bonita, cara? É aquela vermelha, incrementada. Ah. Aliás, eu vi lá Eu vi ela pessoalmente ali numa livraria ali do centro, mas eu não cheguei a olhar o preço, mas eu só vi aquilo e falei, meu Deus, que coisa mais linda, é linda. É linda. Lá na Livraria da Mente. Eu vi os 3 volumes abertos na vitrine com o preço dentro, mas eu devia ter anotado o preço, porque eu acho que o preço ali está maior do que o preço da Amazon. E o preço da Ubu também, né? Comprar na editora, que está R$ 460, né? Eles põem lá 459 para enganar a gente, né? Quando está escrito 459, leia 460. E o pior é que eles enganam a gente, porque as pesquisas mostram que os comerciantes conseguem 15% a mais de venda quando põem o preço R$ 1,99, R$ 1,90, R$ 59,90. Você começa a achar que está na faixa dos 50 e não na faixa dos 60, né? Então está barato. Eu suspeito que possa ter havido não só descuido deliberado na edição da Abril, eu suspeito que possa ter havido sabotagem na edição da Abril, e mudar o sentido de determinadas frases do Marx.
às vezes feitas pelos próprios funcionários, né? Pelos revisores, que tem erro que você não compreende como aquele erro pode estar ali. Você vê que não foi o tradutor que cometeu aquele erro, porque é uma coisa muito evidente. A tradução não poderia ser aquela. Foi um erro de montagem. E assim outras obras, né? Aquela edição do Thomas Kuhn da Perspectiva, ele tem uma frase em que... E você vê que não foi o tradutor, foi uma coisa de montagem tipográfica do texto, que inverte a tese principal do livro. No lugar de falar em substituir os métodos por paradigmas, o que é o correto, a frase fala em substituir paradigmas por métodos, que inverte todo o sentido do texto. Aí você está lendo o texto, aí você acredita, né? A gente tende a ter fé na palavra escrita. Eu acho que é a síndrome da Bíblia, né? Está lá escrito, então você tem que acreditar. Aí essa síndrome da Bíblia passou para outros livros. Está escrito, então está certo. Mas nós temos que desconfiar de tudo. Eu queria voltar àquela questão que o Vitor levantou, porque ficou em aberto aí uma questão que eu acho muito importante, que eu acho que representa uma mudança revolucionária na nossa sociedade, porque é uma mudança no próprio modo de produção. A gente lê o manifesto e os textos posteriores do Marx e do Engels. Em todos os textos, eles apresentam o capitalismo, a relação econômica capitalista, como permanentemente revolucionária, como revolucionando permanentemente os meios de produção. O Marx usa a expressão revolução permanente para designar a transformação permanente da fábrica capitalista, com a adoção de novas tecnologias, etc., etc. Mas, acompanhando o desenvolvimento do software nos últimos 30 anos, deu para constatar uma mudança muito significativa, porque nesse período ficou patente para quem acompanha a produção de software que a empresa capitalista, na produção de software, chegou ao seu limite. A empresa capitalista não consegue desenvolver software. Ela pode até criar um novo software ou comprar a criação de alguém, mas enquanto estrutura capitalista de produção, ela não consegue desenvolver software. Por exemplo, tem uma empresa de TI americana chamada Oracle. A Oracle desenvolveu um sistema operacional chamado Solaris. O caso do Solaris é o caso de todo software. É um sistema bom, derivado do Unix, baseado no Unix antigo, mas, no âmbito da empresa, o sistema operacional encruou. A empresa não conseguia desenvolver mais, inovar mais. Então, o que a empresa fez? Ela abriu o código, tornou público o código, num projeto chamado Open Solaris, permitindo que todo mundo pudesse reproduzir, modificar, copiar, sem ter que pagar nada. E aí, o projeto Open Solaris incorporou o modo de produção do software livre
que é totalmente diferente do capitalista. E decolou. O Open Solaris se inovou rapidamente e tal. E a Oracle, enquanto ela manteve o sistema operacional, ela ia incorporando os resultados da produção em software livre no seu sistema fechado. A Microsoft faz isso também. Ela incorpora um monte de coisa dentro do Windows que foi produzida em projeto de software livre. Por exemplo, a base de segurança do Windows é software aberto desenvolvido pelo projeto OpenBSD, que é especializado em segurança. A Apple, a mesma coisa. Nesse período que eu fiz aí uma viagenzinha, me emprestaram um MacBook Pro para eu trabalhar, que é o computadorzinho da Apple. O MacBook Pro, ele tem um sistema chamado Darwin. O Darwin ele combina um kernel, que é o núcleo do sistema, que é de código aberto. Na verdade, é um microkernel desenvolvido por uma universidade americana. Então, é software livre. Os softwares do sistema, por exemplo, software que gerencia memória, placa de vídeo, gerencia processador, etc., a Apple tirou do projeto FreeBSD, que é um projeto de software livre. Só os softwares superficiais que a Apple desenvolve. Então, são aqueles da interface gráfica e alguns softwares específicos da própria Apple, que são poucos. Então, todos esses gigantes do software dependem hoje intrinsecamente de software livre, porque não conseguem desenvolver. O Google baseia toda a sua operação no Android. O Android é um Linux, que é um projeto de software livre. Tanto que o Google tem que manter o Android aberto, para quem quiser baixar e instalar, que é software livre. Ele não pode se apropriar. O regime de propriedade do software livre é diferente do regime de propriedade do software proprietário. O Marx conceituava a propriedade como a expressão jurídica da relação de produção. É a relação de produção, é a relação econômica expressa juridicamente. A própria relação de propriedade do software livre indica que é uma nova relação de produção que está emergindo aí. Por quê? Porque o software livre ele é produzido através de um processo cooperativo realizado por meio da internet, com softwares específicos de articulação do trabalho e se funda em especial no trabalho voluntário. Então, esse software não é de ninguém, ele é de todos. Enquanto o software proprietário tem o seu regime de propriedade no copyright, e a empresa vai cobrar para você usar o software livre tem um regime de propriedade chamado copyleft. Copyleft é uma expressão que significa tanto deixar copiar, quanto uma cópia de esquerda, left em inglês, é deixar e, ao mesmo tempo, esquerda. Toda a ideologia que se desenvolve em cima dos projetos de software livre é de esquerda. É o anarquismo, é o comunismo. A gente vê muitos projetos anarquistas legitimando projetos de software livre. Os sistemas de software livre, em geral, trazem junto um banco de dados sobre o anarquismo. Ou seja, o software
exige uma relação de produção que está além dos limites econômicos da empresa capitalista. A empresa capitalista, pela primeira vez na sua história, revelou os limites da relação de produção capitalista. Então, eu acho que nós temos que prestar atenção nos projetos de software livre, porque eu estou convencido de que esses projetos representam o desenvolvimento de um novo modo de produção no interior do modo de produção capitalista. Assim como o modo de produção capitalista se desenvolveu no interior do modo de produção feudal, entrando em choque com ele. O senhor acha que a partir daí que a gente vai ter... Eu acho que revolução seria uma palavra muito densa nesse sentido, mas que esse exemplo de que o capitalismo atingiu o seu ápice, digamos assim, vai se espalhar para outros setores semelhantes à tecnologia, por exemplo. É possível, Manuela. Veja, para o Marx, uma revolução social é basicamente uma revolução de modo de produção. A Revolução Burguesa foi a transformação do modo de produção feudal no modo de produção capitalista. É claro que essa revolução nas relações econômicas levou a sucessivas revoluções políticas e transformações ideológicas. É possível que essa nova forma de cooperação que se desenvolve na internet em torno da produção de software seja o desenvolvimento inicial de um modo de produção que venha a superar no limite o modo de produção capitalista, ou seja, que poderá estar na base de um processo de transformação revolucionária da sociedade. Agora, eu não sei se essa revolução vai ser similar à Revolução Burguesa, com as mesmas características. Vocês vejam que, se isso tem algum sentido, é um processo revolucionário que já está muito diferente daquele imaginado pelo Marx no Manifesto, que considerava que a base do capitalismo já era a base do modo de produção socialista e bastaria aos trabalhadores tomarem o poder e suprimirem a propriedade privada para transformar o modo de produção burguês num modo de produção comunista. Mas ele via a base desse modo de produção comunista, a base técnica criada pelo capitalismo. O que nós estamos vendo agora é que o desenvolvimento da base técnica do capitalismo criou uma tecnologia que é incompatível com a relação de produção capitalista, a partir de um determinado limite. Assim como foi um processo prolongado a Revolução Burguesa, o desenvolvimento das relações de produção capitalista se deu intersticialmente no tecido da estrutura feudal de produção e foi se avolumando até chegar nos pontos de ruptura do século XVI, XVII, XVIII. Vê que a Revolução Burguesa não é simplesmente a tomada de poder, um processo de tomada de poder ou coisa assim, é um processo prolongado, com sucessivas revoluções, diz o Marx, econômicas. Com a produção de sucessivas formas políticas correspondentes a essas transformações econômicas. Com sucessivas mudanças na maneira de ver o mundo
implicadas nessas transformações. Eu suponho que nós estejamos vivenciando o início de um novo modo de produção. De início, as empresas capitalistas tentaram combater o software livre, impedir o desenvolvimento. Mas chegou num ponto em que elas se tornaram dependentes. Hoje elas são totalmente subordinadas aos projetos de software livre. Se você tirar o software livre das grandes empresas de software, elas sucumbem. Então, as grandes empresas do mundo digital, as grandes plataformas, elas hoje funcionam em termos capitalistas com base numa relação de produção que já ultrapassou o capitalismo. Talvez a palavra ultrapassar não seja a adequada, porque sugere uma visão progressiva de sociedade. Mas a gente pode dizer que se tornou incompatível. Vou usar a palavra do Thomas Kuhn para as revoluções científicas, quando ele fala das mudanças de paradigma. Software livre é um modo de produção que se tornou incomensurável com o modo de produção capitalista. O software livre é a revolução einsteiniana, o capitalismo é a revolução newtoniana, que está apresentando seus limites. Agora, é claro, a empresa capitalista, na medida em que domina o hardware, articula em torno de si centros de pesquisa, universidades, cientistas pagos em projetos de pesquisa que exigem muito dinheiro, avança, por exemplo, para revoluções no hardware, que já estão gerando também revoluções de software, como a computação quântica. É um grande horizonte em aberto. Mas é um horizonte que eu acho que vai pôr em questão, com mais força ainda, a própria empresa capitalista de relação capitalista de produção. Porque a revolução quântica vai revolucionar também a produção de software. A produção de software está baseada na lógica binária, de combinação de zeros e uns. Esse sistema numérico binário é implodido pela computação quântica. Mas, Vitor, mesmo que seja uma plataforma, é uma empresa capitalista que paga assalariados. Justamente o ponto dessa questão em particular minha é que o software usado seria o meio de produção e a pessoa... É o meio de produção. É o meio de produção. Sim, exatamente. Agora, é um meio de produção que, crescentemente, a empresa capitalista já não consegue mais produzir. Em termos capitalistas. Ela consegue se apropriar, mas não produzir. Ela consegue se apropriar dentro de certos limites. Ela pode copiar, reproduzir, desenvolver, utilizar, mas não pode fechar o código. Tem que manter aberto. Entendi. Você vê, o Darwin, que é o sistema da Apple, ela mantém o sistema aberto.
e mobiliza desenvolvedores, voluntários que queiram participar do processo. E olha que a Apple é a empresa que mais fecha o seu software. Eu falo que o software da Apple não é um software fechado. O software da Apple é um software prisional, que ela controla milimetricamente o usuário, o uso. Craquear um computador da Apple é difícil. Eu ganhei um iPad velho, um iPad 9, portanto, de uma geração muito anterior. Mas eu preciso comprar um carregador para ele, eu não tenho carregador. Como ele é muito antigo, a Apple não fornece mais atualização para ele. Então, eu quero descobrir um jeito de craquear e pôr software livre. Eu quero destruir o sistema ali dentro e pôr o Linux. Ou qualquer derivado, ou um BSD, para eu poder usar com liberdade. Já tem Linux sendo instalado em tablets. Eu nunca fiz isso. Assim como já tem Linux sendo instalado em celular. Mas esse iPad, se eu conseguir um carregador para ele, eu vou descobrir um jeito de craqueá-lo e instalar software livre nele. É uma maneira de contornar a obsolescência programada, né? Fazendo isso. Tu acaba dando mais vida ainda ao aparelho Olha, que... o software livre obsoletiza a obsolescência programada. Por quê? Você pode, num computador antigo, num notebook velho, pôr um Linux de última geração. Você não põe mais um Windows, não põe mais um Darwin da Apple, mas você põe um Linux, você põe um NetBSD, você põe um FreeBSD, você põe um sistema livre. Eu cansei de fazer isso, de usar, lá na minha sala, a gente ia, máquina que todo mundo jogava fora, lá na universidade, na época que não tinha dinheiro para comprar computador, o computador era muito caro. A gente ia lá para o lixão do almoxarifado, lá no fundo, e tinha as máquinas que todo mundo tinha rejeitado, porque o Windows não funcionava mais nelas. A gente pegava aquelas máquinas e punha Linux. Aí funcionava durante anos, com conforto. Aí a gente vê também a primazia do software sobre o hardware. Quer dizer, o software precisa de hardware. Embora o hardware, hoje, já seja simulado como se fosse um software. Por exemplo, existe um software chamado QEMU. Esse QEMU simula o hardware. Então, ele simula placa de rede, placa de som, memória e tudo mais. Aí a gente pode instalar um sistema dentro desse emulador. É instalar o software dentro do software. É transformar o hardware em software. Quando eu quero experimentar um sistema, eu instalo num emulador desse, que é o hardware transformado em software. Dá para a gente fazer 1000 acrobacias com software livre, mas não dá para você mexer um pé com software proprietário. Por exemplo, na área da educação, você pode pegar um software com código aberto e modelar o software de acordo com os seus objetivos pedagógicos.
Mas não dá para você fazer isso com software proprietário. Você tem que usar do jeito que vem. No caso da pesquisa, também. Ele é mais importante ainda, porque você modela o software para os objetivos da pesquisa e controla o funcionamento interno do software, coisa que você não pode fazer com software proprietário. Software proprietário, você insere o dado e sai o resultado do outro lado. Mas você não vê o processo. Você não tem controle do processo. Por exemplo, você está usando o Windows. Está achando legal. Mas você não sabe se dentro do sistema tem um backdoor, tem um software que está capturando seus dados. E tem. Você vê que serviços de informação de vários países, chamados serviços secretos e tal, só usam software livre. E para algumas operações mais delicadas, nem software livre. Usam máquina de escrever, que aí não tem jeito de vazar. Como os russos fazem. Mas, por exemplo, Dinamarca proibiu todos os órgãos públicos do Estado dinamarquês de usar o Google e serviços do Google. Por quê? O Google captura os dados que, para uma organização estatal, podem ser delicados. São bancos de dados de pessoas, são dados militares e tal, e o Google está recebendo isso. Assim como o Google está recebendo esse nosso debate aqui. Por exemplo, se nós estivéssemos utilizando o DeepSeek é software livre. Eu acho que eu vou migrar de novo para o DeepSeek. Tem que ter o debate com a apropriação dos meios de produção, né, professor? Exatamente, o DeepSeek ele é livre. Então você, por exemplo, você não tem que pedir licença para entrar, como alguns de vocês fazem, que não tem o e-mail da universidade, aí pede licença para entrar. O DeepSeek você entra direto. Você recebe o link e entra. Então, quer eu esteja ou não, entra e começa, porque é aberto. Eu acho que eu vou mudar para o DeepSeek. Durante toda a pandemia, eu usei o DeepSeek. O DeepSeek começou a falhar um pouco recentemente, aí eu migrei para o Meet. Que entra e não conseguir conversar e ficar caindo, então é preferível o Meet. Mas eu experimentei o DeepSeek, acho que inclusive nós fizemos um encontro pelo DeepSeek, e ele está bom, está perfeito. Tem o aplicativo no celular, você pode acompanhar pelo celular. É software livre. Assim como o Telegram, assim como o Signal. O WhatsApp é proprietário. Por isso que eu não uso. Eu estou usando o Meet porque é da universidade, mas acho que a partir desse semestre, eu vou experimentar usar só o DeepSeek. É que a vantagem do fato de estar na universidade é que a nossa atividade está praticamente sendo registrada, né? Automaticamente. É diferente do DeepSeek, né? Em que o ambiente é alheio à universidade.
Você vê, o Moodle é software livre. A universidade põe senha e tal, mas ele é software O livre. Moodle tem escola pública que usa, tem universidade que Exatamente. usa, tem Instituto Federal que usa. É software livre o Moodle. Eu acho que essa é uma discussão que é importante a gente manter em pauta durante todo o nosso debate do capital. Quer dizer, a todo momento nós vamos ter que discutir configurações específicas do capital hoje e do modo de produção hoje. Quer ver, simultaneamente com o escravismo que subsiste, nós temos aí essas inovações de modo de produção, né? Simultaneamente com formas capitalistas similares àquela da Revolução Industrial anterior ao desenvolvimento da legislação fabril. Você vê o trabalho infantil aí na Índia, no Paquistão, em Bangladesh, crianças de 7 anos, 8 anos, costurando bola de futebol para Nike. Durante horas e horas e horas por dia. Você vê, essas grandes empresas de ensino que se desenvolveram em cima de plataformas dependem, em grande medida, de software livre. Como a gente usa Telegram e Signal, vamos voltar a usar o Jitsi Meet. É aberto. Não tem que ficar pedindo licença para ninguém, não tem que ficar... Dá para gravar, dá para fazer tudo que a gente faz. Só que é livre. Ninguém está vendendo por R$ 50,99. Por R$ 59,99. Bom, pessoal, talvez a gente possa parar por aqui hoje. Vocês viram que eu enviei para o Telegram, para o Signal e para a nossa lista de e-mail a nova etapa do nosso calendário. O próximo capítulo que nós vamos ler chama-se A Cooperação. Já é o primeiro capítulo da análise que o Marx faz da mais-valia relativa, mas ali ele está analisando exatamente a transformação que a relação de produção capitalista produziu no modo de produção. Karine. Não é, professor, o capítulo 10, o conceito de mais-valor relativo próximo? Ah, então é. Eu acho que é depois é o da cooperação. É depois da cooperação, né? Não, então eu estou pulando. Então vamos discutir o conceito de mais-valia relativa, que nós, na verdade, já discutimos, né? A mais-valia relativa é aquela em que você aumenta a massa e a taxa de mais-valia, reduzindo o valor da força de trabalho. Mas, claro, o Marx vai analisar circunstanciadamente todo o processo, que para ele a mais-valia relativa representa o traço específico da forma capitalista de produção. Então, tá. Lízia, o Gabriel está aí com você para eu pôr o nome dele na...
Tá aqui. Legal. Oi, professor. Oi, Professor, a gente tinha Gabriel. uma pergunta Não, é antes. que, como eu não vejo, como não está aparecendo, eu estou É que de vez em passando o quando eu nome não entro. dos participantes para a Pamela postar no YouTube. Eu não tava fazia falando- isso. Eu não fazia Aqui. isso quando tinha 20 pessoas, né? Agora eu estou fazendo, tem menos. Eu tava falando, Gabriel, que eu achei muito interessante esse debate. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Porque é literalmente isso, né? Tipo, a tecnologia. O Marx não tinha dimensão do que a gente iria chegar, né? Nesse Claro, ponto. Assim. nem Então, ideia. nem a gente Na mesmo, que nem verdade, você nem a falou, gente. Por exemplo, eu acompanhei toda essa revolução, experienciando cada inovação, né? Então, é uma coisa muito interessante, por exemplo, na área da comunicação, eu devo até já contado isso em sala de aula. Quando eu era pequeno, tinha lá 6 anos de idade, a minha tia me levava lá para o posto telefônico da cidadezinha do interior de São Paulo, onde a minha avó morava, para ela pedir uma ligação para São Paulo. Aí chegava lá no posto telefônico, ela pedia a ligação, dava o número, e a telefonista falava: olha, volta daqui a 45 minutos. Aí ela voltava para casa, que ficava no mesmo quarteirão. Depois ela ia lá de novo, a telefonista falava: estou quase ligando. Aí, quando conseguia ligar, entra aí na cabine e fala: liguei. Era uma maratona para fazer uma ligação telefônica. Aí a pessoa entrava naquela cabine e gritava, porque o som era baixo, e para ser ouvido tinha que gritar, né? Depois, e outra, o telefone, aquele que você segurava o fone aqui e tinha eram 2 partes, né? Depois veio aquele telefone que você tinha tanto o fone quanto o áudio na mesma peça, já foi uma grande inovação, que você discava, né, para ligar. E aí, depois, o fax, a ligação internacional, que antes era muito difícil. Por exemplo, eu tive uma irmã que morou nos Estados Unidos nos anos 70. Ela se casou com um médico e ele foi fazer residência em Detroit. E aí, telefonema dos Estados Unidos para minha casa, por exemplo, era uma coisa assim muito difícil, muito complicada, muito cara. Era assim para falar uns minutinhos e desligar, senão a pessoa tinha que deixar o salário na conta telefônica, né? E aí a telefonia ela se torna mais ágil, né? O telefone internacional se torna mais fácil, o telefone nacional se torna mais fácil, não tem mais que fazer ligação lá no posto telefônico, já tem o DDD, você disca um número e antes do DDD a gente tinha que pedir a ligação por telefone, você não saía de casa não, mas tinha que pedir a ligação por telefone. Aí você ligava para a telefonista fazia a ligação e você falava. Hoje, com a internet, a gente conversa com o mundo inteiro em tempo real. Você conversa com quem está na Espanha, na Austrália, nos Estados Unidos, na Antártida, em tempo real. Vejam, nós estamos fazendo um debate tecnicamente viável e nós estamos em lugares diferentes. Então, eu fui acompanhando essas mudanças, né? A transição do rádio para a televisão, da televisão preta e branca para a televisão em cores. Foi muito interessante isso, né? Porque você vê a revolução tecnológica ocorrendo Pois,
Pois é, eu Fala, acho que é Isso. difícil, eu acho que é difícil para a gente visualizar isso, porque a gente já nasceu meio que nesse meio, né? Claro, claro, Já muito avançado nesse sentido. Então, claro. parece que é um mistério até para nós entender como que isso funciona, assim. Por exemplo, E eu sou da fase pré-digital. Então, eu vivenciei a revolução digital incorporando-a, inclusive resistindo ao uso do computador. Eu resisti muito tempo. Eu falei, não, isso aí não tem nada a ver comigo, eu sou de ciências sociais. Até que eu tive que fazer uma dissertação de mestrado. Paguei para alguém digitar, mas alguém me ensinou. Olha, isso aqui é tecla de função, aquilo para mim era um mistério, F1, F2, F3. Aquilo para mim, claro, eu sabia datilografar, mas o teclado do computador era um mistério. Mas acabei aprendendo, fiquei louco para aprender tudo, porque eu estava vendo que aquilo me oferecia muitos recursos, né? Mas, de qualquer forma, eu sou um migrante, né? Eu migrei para o mundo digital, eu não sou um nativo, eu não nasci no mundo digital. sim, é aquela questão, né? O problema não é a tecnologia em si, mas a forma como ela é usada, tipo, essa possibilidade aí como é que é, do software livre. Eu não fazia ideia disso, eu tava falando com o Gabriel, enquanto você estava falando, ele estava me explicando melhor. Eu, meu Deus, não sabia disso. Quer perguntar, Gabriel? O que você vai perguntar? Não, sobre como que essas empresas que possuem o software fechado, elas ainda têm mais espaço, digamos assim, mais reconhecimento do que as que têm o software livre, sabe? Como que isso acontece? É por uma questão de investimento mesmo? É uma questão, eu achei em grande medida uma questão política e ideológica. Mas, claro, a empresa, muitas empresas não têm essa consciência do software livre. Algumas é que começam a desenvolver essa consciência. Alguns governos começam a. Mas, por exemplo, vejam que sistema operacional, durante muito tempo, para a maioria das pessoas, é o Windows. Você abre um computador e vê o Windows, começa a aprender em Windows. Você não imagina que possa haver alternativas. É a mesma coisa que você viver numa família evangélica ou católica e você não percebe que pode ter outras concepções religiosas. Só mais tarde é que você vai perceber que tem outras religiões. Por exemplo, o software livre ele tem sido incorporado sistematicamente por projetos políticos de esquerda. O Olívio Dutra, que foi o primeiro governador petista do Rio Grande do Sul, ele era um sindicalista dos bancários. E na CUT, ele fazia parte da comissão de tecnologia da CUT. E a comissão de tecnologia da CUT implementava software livre. Quando ele assumiu o governo do Rio Grande do Sul, imediatamente ele pôs software livre nas repartições públicas do governo estadual, no Banrisul e nas escolas. Desenvolveu um Linux para as escolas. Então, mandava o computador com Linux. Muitos professores não compreenderam isso. E, acostumados com o Windows, tiraram o Linux e puseram o Windows, que é um retrocesso de direita, né? No campo digital. Mas até hoje o Banrisul usa Linux, as repartições do Rio Grande do Sul usam Linux, os governos do PMDB é que provocaram uma involução. Por exemplo, uma vez eu li uma reportagem sobre a gestão do Daniel Cohn-Bendit na prefeitura de
de Colônia, se não me engano, uma cidade alemã importante. O Daniel Cohn-Bendit foi um líder anarquista do movimento 68. Ele era um estudante alemão, mas era líder do movimento estudantil na França. E aí ele se incorporou aos Verdes e tal, e foi eleito prefeito dessa cidade alemã. Imediatamente, ele mandou tirar tudo quanto é software proprietário e pôs software livre na administração municipal. Então, o software livre ele tem se apresentado como uma parte da programação política de esquerda, como a alternativa digital da esquerda. A esquerda dá um pé na bunda da Microsoft e põe Linux. Às vezes desenvolve especificamente o Linux para isso, sem contar que o Windows é muito ineficiente. Então, por exemplo, você pega uma empresa como a NASA, que tem que digitalizar estações orbitais, ônibus espaciais, naves espaciais. Ela desenvolveu uma versão de Linux para pôr nos seus equipamentos. Então, tem um Linux desenvolvido pela NASA. Por quê? Ela não domina o código da Microsoft, e o código da Microsoft é muito ineficiente. Você imagina a nave espacial, o ônibus espacial está entrando na atmosfera, aí aparece a tela azul. Digite Ctrl Alt Del, você realizou uma operação ilegal. Os caras estão mortos. Então, essas empresas que desenvolvem atividades críticas, em geral, elas optam por software livre e desenvolvem os seus próprios sistemas operacionais baseados em, particularmente, Linux. Às vezes, NetBSD. Então, tem isso também. A eficiência do software livre é muito maior do que a eficiência do software proprietário. A taxa de inovação do software livre é muito maior do que a taxa de inovação do software proprietário. Por exemplo, você usa um Windows de 2003 achando que ele é novo. Um Linux de 2003 é pré-histórico. Ele já está no passado. Porque Mas é aí, Fala, Lina. não, mas tô falando assim, fica muito óbvio na minha cabeça, tipo, como o capitalismo ele produz as suas próprias contradições, né? Claro. Porque assim, é o livre mercado, é a competitividade e tudo mais, mas na verdade não funciona assim, né? Para tu construir monopólio, para tu construir essa estrutura dominante, como essas grandes empresas e tal, tu não consegue abrir e na verdade eles têm que abrir isso para mais pessoas ter essa ação conjunta, mas ao mesmo Claro. tempo, né, eles usam isso a favor deles. Veja que o próprio Marx considerava que o capitalismo é um modo de produção que se desenvolve sem controle. Ele fala, as leis do capitalismo se assemelham a leis naturais, que elas se impõem aos indivíduos. E isso vale tanto para a sociedade como um todo, cuja produção periodicamente deságua em crises, quanto para a própria empresa capitalista. Por mais que o empresário planifique o desenvolvimento da empresa, o desenvolvimento espontâneo do sistema não permite que ela se desenvolva com certeza para o futuro. Um encarecimento de matérias-primas, devido a um aumento do tempo de trabalho para a produção do algodão, por exemplo, pode fazer uma empresa colapsar. Então, a sociedade capitalista, ela, além de se fundar num antagonismo de classe,
ela se desenvolve anarquicamente, concorrencialmente. Não existe a intervenção do Estado na produção capitalista, é muito limitada. Você vê todo esse barulho aí de tarifas e tal, de intervenção no jogo econômico, tudo isso tem um alcance muito limitado, porque o capitalismo não é controlável. Você vê, o Trump toma uma decisão, aí as empresas já começam a remodelar o seu modo de agir. Eu estava lendo na BBC uma matéria que eu achei muito interessante, dizendo o seguinte: ó, no dia em que entraram em vigor as tarifas do Trump para o Brasil, a China credenciou, no mesmo dia, a China credenciou. Só um momentinho. A China credenciou 143 novos exportadores brasileiros de café. Então, fecha a porta lá, abre um monte de outros do outro lado. Tem um custo de mudança e tal, mas logo depois o andor continua. Pessoal, eu vou ter que parar, que a minha garganta está... Eu não estou conseguindo falar mais, tá? Claro. Eu falo um pouquinho, já começa a tossir. Vamos manter esse debate na nossa agenda, porque eu acho ele muito importante. É a gente trazer o capital para a análise do mundo contemporâneo, né? Sim, com certeza. Trazer o capital para o nosso cotidiano. Né? Então, por exemplo, se você tiver um notebook velho aí que não está funcionando direito, põe Linux. Se quiser ajuda, eu ajudo. O pessoal lá do Lince também ajuda. O Laboratório de Informática do CE. Mas eu já ajudei muita gente a instalar Linux em notebook velho. Funcionou. Às vezes a pessoa me empresta o notebook, eu devolvo no outro dia, às vezes a pessoa vem aqui na minha casa, às vezes a gente instala na universidade. É você abrir o horizonte para um novo mundo. Bom, pessoal, eu vou pedir arrego aqui, porque a minha garganta está mais que no limite. Boa noite, professor. Boa noite, Vitor. Boa noite, prof. Melhoras. Boa noite, melhoras. Não, é só de ter falado muito, né? Próxima vez eu vou falar menos.